Digno és, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus. É verdade, irmão Mauro, é verdade, irmãos, aquilo que nós cantamos. O que acontece em nossas vidas, sem percebermos muitas vezes, é um verdadeiro milagre de Deus. Milagres que nós não podemos sequer entender, mas eles acontecem. E muitas vezes você fica pensando, por que Deus permite, às vezes, situações tão boas acontecerem na minha vida? E outras situações que não são tão, ou talvez, vamos dizer, não era o que eu esperava. Eu queria que você se lembrasse da resposta do apóstolo Paulo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Havia um professor no seminário de Southwestern. Ele escreveu um livro sobre sofrimento. E esse amado irmão, ele conta a sua experiência do seu filho. Ele tinha que barbeá-lo, trocá-lo, banhá-lo, ajudá-lo. E ele fala, por 40 anos, ele fez isto. E ele conta da sua alegria em ser bênção na vida do seu filho. Meus irmãos, a gente não entende certas coisas que acontecem na nossa vida. Não há explicação, não há palavras. Mas Deus permite alguma coisa além das nossas forças? Deus manda alguma coisa na sua vida para crush, para derrubar você, para pisar em cima de você? Não. Mas nós estamos no mundo e passamos por aflições e problemas e dificuldades, todos nós. Eu tenho as minhas dificuldades, você tem as suas. Às vezes você sentado aí, olha para o pastor e diz, nossa, o pastor na casa dele deve ser assim, ele deve voar o tempo todo com a Margarete, 2 anjinhos dentro de casa. Não é assim. Choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. A gente, todos nós passamos aperto, temos que tomar decisões. Às vezes choramos por causa de uma atitude, de uma decisão de um filho, de uma filha. Às vezes ficamos magoados com alguma coisa em família. Gente que a gente nunca esperava que ia fazer determinada coisa e faz. E machuca, dói o coração da gente. Dói. Às vezes eu fico pensando da ingratidão de tantos filhos para com seus pais. Ingratos. Não agradecem nunca. Eu vejo essa cambada por aí que fica defendendo o aborto, todos eles já nasceram. Todo mundo nasceu. E fica defendendo a morte dos outros. Não é engraçado? Eu fico vendo essa mídia podre que nós temos aí, que só quer encaminhar os nossos filhos, nossas famílias para o inferno. Não querem ir sozinhos, eles querem levar mais gente com eles. E nós, os servos de Deus, precisamos ter cuidado com a palavra. Ver o que Deus tem a nos falar, o que Ele tem a nos ensinar, apesar das lutas, dos sofrimentos, da dificuldade. Os irmãos estão aqui hoje. Foi uma semana de bênçãos, mas muita coisa aconteceu nessa semana que talvez não tenha sido bênção. Você que acha. Tudo é bênção do Senhor, mesmo as coisas ruins, aparentemente. Mas o Senhor está falando, está nos ensinando através daquela experiência, que é tão difícil para a gente aceitar.
Porque estamos na carne, sofremos no dia a dia, a gente quer ver tudo resolvido, a gente quer que Deus responda a nossa oração hoje, o que a gente vai pedir amanhã. Somos imediatistas. Queremos tudo de Deus. Queremos colocar Deus dentro de uma caixa e dizer, você fique aí, a hora que eu precisar eu venho falar com você. Aí quando a gente começa a ler a palavra de Deus e pensar, não, mas não é assim. Deus nos abençoa, irmãos. Não é porque Ele precisa fazê-lo, mas porque Ele nos ama. Que pai, disse Jesus, que um filho pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente? Que pai que vai fazer isso? Então, você pede a Deus alguma coisa, Ele vai lhe dar o pior? Não. Deus já respondeu sim a todas as minhas orações? Não. Eu pedi muitas coisas a Deus e Deus disse não. Um solene não para mim. E eu cheguei até a ficar chateado com Deus. Não entendi aquela. Mas depois é como Jesus diz, olha como eu gosto desse versículo de Jesus. O que eu faço agora não sabes, saberás mais tarde. Mais tarde eu vou entender. Agora eu vejo como espelho, enigma, disse Paulo. Então eu verei face a face. Agora eu conheço em parte, mas então eu conhecerei como eu sou conhecido. Vai chegar um momento, Deus vai revelar a todos nós. Eu posso imaginar você chegar na eternidade e perguntar a Jesus, Senhor, por que eu passei por isso? E Jesus vai lhe responder. Jesus vai lhe responder. Isto me lembra aquela história de eu li, uma história muito linda que eu li, tem por aí essa história, daquele sujeito que ia caminhando na praia. E ele ia caminhando e ele sonhou que ao caminhar na praia, ele viu alguém caminhando ao lado dele. De repente ele percebeu que só tinha uma pegada. E ele olhou e não viu mais aquela pessoa. Aí ele começou a dizer, mas Senhor, o Senhor não disse que o Senhor iria caminhar comigo todo o tempo? Como é que eu não estou lhe vendo mais? E só tinha uma pegada. E então ele ouviu a voz e a resposta. Quando você viu aquela pegada naquela areia, só um, era eu te carregando nos meus braços. Eu estava te carregando, eu estava te levando. Meus irmãos, Deus nos carrega nos seus braços. Naquele momento mais difícil, mais doloroso, quando nós não temos nem sequer lágrimas. Chega um momento que fica seco. E Deus nos carrega naquela hora. Para nos mostrar o quanto que Ele nos ama. Às vezes você não entende determinadas situações. Principalmente quando a gente vive em família, a gente não entende certas coisas que um responde, que um diz, que eu acho e tal. Mas Deus está trabalhando nas nossas vidas. E que o irmão confie, que o irmão creia, que não está sozinho, que o Senhor está na sua vida, que o Senhor está lhe guardando, lhe abençoando, lhe orientando, o Senhor está caminhando junto com você. Você não está sozinho, meu irmão, não está. Senão Jesus não teria dito, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está conosco. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem Romanos capítulo 8. Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 8. O tema do sermão de hoje, em alguns minutos, eu quero falar sobre a vida em Cristo é diferente por causa da ação do Espírito Santo. A vida em Cristo é diferente por causa da ação do Espírito Santo. Vamos começar a ler Romanos 8, de 1 a 8. Eu vou ler na minha versão, que é diferente da versão que está ali, mas eu vou ler para os irmãos. Olha, Romanos 8, 1 a 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Todas as vezes que a Bíblia usa essa expressão sarkis, carne, os que estão na carne, isto é, o que estão na sua natureza velha, o que estão no seu velho homem, o que está no seu pecado, a pessoa que vive em si mesma, aquela pessoa que não foi regenerada, aquela atitude que ainda não foi transformada, tudo isso é o viver da carne. A Bíblia diz, chama isso de carne, em grego sarkis. Então, tudo isto, toda essa atitude viola a vontade de Deus. Por exemplo, quando você sente ciúme, o ciúme não vem de Deus, não vem do céu. É uma coisa da carne, isto é, deste temperamento, deste coração, deste pecado que habita dentro de você, dessa atitude, dessa natureza má, ela leva você a ser ciumento. Inveja, você é invejoso, o irmão não está falando com você, não, você comprei um carro, não, eu vi o seu carro ali, você fica pensando, mas por que Deus não mandou para mim? E fica aquela dorzinha lá no coração. Isso aí, a Bíblia diz que é um desejo pecaminoso. Por quê? Porque você está invejando alguma coisa. E a Bíblia diz que não devemos ser invejosos. Nós temos um pai que tem tudo, por que eu vou invejar as coisas dos outros, né? Então, são coisas assim da carne, daqui a pouco nós vamos ver. Então, os irmãos vejam que coisa linda. Paulo termina o capítulo 7 de Romanos, como se ele estivesse indo ladeira abaixo. Ah, essa vida de pecado, essa coisa horrível na minha vida, esse peso tremendo. Veja o versículo 27, Romanos 7, 27 aqui. Aliás, ali no versículo que ele diz assim, ó. No versículo, ele diz assim, ó. Versículo 24, olha aí 7, 24, que ele diz? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo estava falando assim, nossa, eu estou indo ladeira abaixo. Mas aí ele responde, ele mesmo, versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Isto é, em Jesus, por Jesus, eu me levanto, eu sou diferente, eu me torno uma nova pessoa. Graças a Deus, eu não preciso ser este homem miserável. Aí sabe o que ele faz? Ele sai do capítulo 7 e ele vai para o capítulo 8. E como ele começa o capítulo 8? Ele já começa dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, miserável homem que eu sou, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, como a minha atitude é horrível, como eu peco, e eu então entristeço o coração de Deus, e eu vou perder minha salvação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. No capítulo 7, ele menciona o Espírito Santo uma vez. E no capítulo 8, ele menciona o Espírito Santo 17 vezes. O Espírito Santo é a figura principal. E por que Paulo faz isso? Porque ele quer mostrar a inoperância, a inatividade, não a ineficácia da lei, mas ele está querendo mostrar aos irmãos em Roma, olha, vocês ficaram agarrados à lei mosaica, à lei do Velho Testamento, vocês ficaram à lei. Nós temos que entender
que o Espírito Santo nos veio e ele nos trouxe a graça de Deus. Nós não vivemos mais no império do passado. Nós vivemos agora refrigerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a figura principal na nossa vida. Não existiria, irmãos, vida cristã, igreja. Você não estaria aqui se não fosse a ação poderosa do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não virá. Então o Espírito do Santo está conosco porque Jesus voltou. Ele foi e ele deixou o Paráclito, o Espírito Santo aqui conosco. Ele está no céu, o Espírito está agindo na terra. E onde está o Espírito Santo? Em todo lugar, em todo o coração, em toda a vida. Fazendo o quê? Qual é a obra do Espírito Santo? Na vida do pecador, ele está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E na vida do crente, ele está trabalhando para que o crente produza o fruto do Espírito. Que fruto do Espírito é este? Amor, paz, bondade, longanimidade, fé, temperança, domínio próprio. O fruto do Espírito. Veja que coisa maravilhosa. E o que a Bíblia fala? E muitas vezes, irmão, nós não entendemos esta ação do Espírito Santo na nossa vida. Achamos que ele não está fazendo nada. Ué, mas a Bíblia não diz que você é o templo do Espírito Santo? Como é que ele não vai fazer nada em você? Muito bem. Então está aqui o Senhor falando. Essa é a ação dele. No versículo 1, ele diz assim: nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por que não há condenação? Primeiro, porque nós já morremos com Cristo. Nós morremos junto com Ele, na sua morte. Segundo, porque nós ressuscitamos com Cristo. Não ficamos mortos nos nossos delitos e pecados. Assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressurgimos e levantamos pela glória do Pai. E não é isto que nós lemos quando alguém é batizado, quando ali em Romanos 6, versículo 4, fomos sepultados na morte com Ele pelo batismo, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim nós também. Para quê? Para que andemos em novidade de vida. Veja o que o Espírito Santo diz e fala. Então nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, para quê? Para vivermos uma vida sem culpa. Sem culpa, por isso que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não temos culpa, porque Cristo levou a nossa culpa, amém? Cristo levou a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz, diz Isaías, estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Está lá em Isaías 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, por isso eu não tenho culpa, porque ele levou a minha culpa na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, por que não há condenação? Se eu não tenho culpa, ninguém pode me acusar. Por isso que Paulo diz que Deus nos justifica, que está nos versículos 33. Ninguém pode nos condenar, porque morreu, Ele ressuscitou, Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Nós somos justificados por Deus por meio de Jesus e estamos livres da condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, muita gente não entende isso. Então, eu posso fazer o que eu quero? Não. Posso continuar no pecado? Não e não. Posso pular a cerca? Não, senhor. Põe a cerca alta nisso aí. Que conversa é essa de pular a cerca? Posso fazer umas coisinhas aí? Não. E por que você não pode? Não pode pecar, não pode pular cerca, não pode fazer o que você quer? Por quê?
Porque você já foi livre da escravidão do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, realmente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Então você foi liberto das garras do pecado. O pecado não te acorrenta mais. Você é livre. Você agora está diante do Senhor. Então, você não pode. Sabe por quê? Porque Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Todas as vezes que eu cito esse versículo, eu me lembro da história de Narciso Lemos de Almeida, um cangaceiro famoso do Nordeste. Narciso foi cangaceiro de Lampião. Você já ouviu falar de Lampião na história brasileira? Famoso cangaceiro, Narciso Lemos de Almeida. Este homem, quando deixou o cangaço, estava andando ali pela praia, no Rio, e encontrou um companheiro de crime. Aí ele chamou um companheiro e disse: escuta, vamos andar por aí, depois a gente mata uns 2 aí por aí, ou 3, na praia. Aí seu amigo disse: que isso, rapaz? Eu agora sou uma nova criatura. Aí ele olhou e disse: nova, com esses cabelos brancos? Disse: ah, não, mas você está olhando isso aqui. Novo por dentro. Jesus transformou a minha vida. Eu agora sou um crente em Cristo. Sou diferente. Aí ele disse: eu estou indo num culto. Você gostaria de ir comigo? Aí o Narciso diz assim: eu aceitei ir com ele no culto e pensei assim: na volta eu dou uma paulada nele aqui na praia e vou embora. Aí ele foi. Quando chegou lá, sentou para assistir o culto, o primeiro hino que ele ouviu foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu pela cruz irei. Grande é o meu prazer de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. E ele ouviu a mensagem. Naquela noite ele entregou a vida dele a Cristo. Um homem que tinha uma vida pregressa que não podia imaginar. Olha o que é ser escravo do pecado, irmão. Alguns anos mais tarde, ele estava na Convenção Batista Brasileira, pastor Herodício de Queiroz, ali dirigindo a reunião, e contou a história dele, e pediu que ele viesse testemunhar. E ele deu um testemunho, dizendo que ele tinha sido cangaceiro, trabalhado lá com Lampião, depois Antônio Silvino, estava ali, e aquele homem então contou a sua história. No fim do culto, uma irmã veio falar com ele. Disse: irmão, eu vi o senhor dando o seu testemunho, e o senhor disse que passou ali pela fazenda da Mata. Ele falou: é verdade. Ele disse: meu pai foi morto por o bando do cangaceiro, e ele foi morto naquela fazenda. Ele olhou e ele disse: seu pai foi morto quando ele estava tomando banho no rio? Ele disse: foi. Aí ele começou a chorar. Eu disse: mas por que o irmão está chorando? Ele falou: sua irmã me perdoa, porque fui eu que matei o seu pai. A irmã me perdoe. Já pensou um testemunho desse? E aí o grande poeta Mário Barreto França escreveu uma poesia muito linda, assim: chorando os dois se abraçaram, emanados pela fé, na salvação que encontraram em Jesus de Nazaré. Oh, irmão, só o poder de Jesus pode fazer isso na vida de uma pessoa. É algo tão profundo, tão tocante, que a gente não pode imaginar. Então Paulo diz assim: eu não posso viver essa vida de escravidão. Olha aí, meu irmão, o que é que diz o versículo 2?
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Eu estou liberto da lei do pecado. Eu sou uma nova criatura. Então, no versículo 2, diz que o Espírito Santo nos liberta. Agora veja o versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que coisa maravilhosa, o Espírito nos capacita a obedecer à lei do Senhor. Na antiga aliança, tudo vinha de nós. Nós fazemos o sacrifício, eu tinha que me apresentar diante de Deus. Nada de Deus, eu que fazia tudo. Agora, na nova aliança, tudo vem de Deus. Eu não tenho que fazer nada, porque Ele já deu o seu Filho por nós. Por isso que hoje nós lemos a nossa classe, não é, Clair? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, fomos feituras criados por Cristo Jesus, como feituras suas, criados por Deus. Para quê? Para as boas obras. Fomos criados para as boas, para fazer as boas coisas. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Tudo vem do Senhor, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, vem de Deus, vem de lá de cima, uai. Não tem nada daqui, tudo é do Senhor. Quando Nicodemos falou com Jesus e disse assim: Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Jesus disse: é da água e do Espírito, é do alto que vem esse novo nascimento. Não é de você. Nada eu ou o irmão podemos fazer para nascer de novo. Tem que ser a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, meus irmãos, Paulo faz uma distinção entre o presente e o passado. Veja aí o versículo 3, 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou este pecado lá na cruz. Então Deus fez tudo possível enviando o seu Filho amado. Pastor Hernandes, ele diz: não foi a cruz que moveu o coração de Deus, foi o amor de Deus que providenciou a cruz. Não foi a cruz que sacudiu Deus, mas foi o coração de Deus que moveu esta cruz. Graças a Deus, irmãos, por isso que quando nós lemos. Então, veja bem, no versículo 2, o Espírito Santo nos liberta. No versículo 4, o Espírito Santo nos capacita a obedecer. Na antiga aliança, tudo vinha de nós, nada de Deus. Na nova aliança, agora tudo vem de Deus e nada de nós. Por quê? Porque pela graça somos salvos. Então a ação do Espírito Santo é clara. Veja o exemplo de Jesus. Veja o que aconteceu com Jesus. Lá o Evangelho de João 1, versículo 14, diz o quê? O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Isto é, o verbo, a palavra verbo, do grego é logos. O logos que significa a palavra. Quem é a palavra? A palavra de Deus, referindo-se a Jesus. Ele é a palavra, ele é o logos eterno de Deus. Então, este logos se faz carne. É o que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, 5 e diante, que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Ele se aniquilou, se humilhou até a morte de cruz. Então Deus faz o seu tabernáculo, Deus vem até o homem. Billy Graham conta uma história muito interessante. Ele disse que estava andando no quintal da casa dele. Aí ele, sem querer, pisou num formigueiro. Aí amassou um mundo de formigas. Ele ficou com pena das formiguinhas, aí sentou e começou a pedir perdão às formiguinhas. Perdão, formiguinha, que eu matei. Eu não fiz isso porque eu quis. Eu estava andando, eu nem vi você e ele ali, muito tocado, está aí pedindo desculpa e perdão para a formiguinha. Aí, de repente, ele pensou: gente, a formiga não está entendendo nada que eu estou falando. Para que ela possa entender, ele pensou: eu tenho que me tornar uma formiga e falar na linguagem dela perdão. Só que no momento em que ele se tornasse uma formiga para pedir perdão, as outras formigas iriam fazer o quê? Iriam pegar ele. Não foi o mesmo que fizeram com Jesus?
Deus do céu falando, eu amo você, os profetas, Deus ama você, Deus ama você. O homem não entendia. Aí Deus disse, eu vou me fazer homem. E ele se fez homem. Quando ele se fez homem, os homens foram e o mataram. É exatamente isso. O que a Bíblia fala, deste verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas há uma coisa que você precisa entender. Jesus se fez carne, mas Hebreus 4,15 diz o quê? Que ele não pecou. Ele não pecou. É tão lindo quando vejo aquela tentação de Jesus lá em Mateus, no capítulo 4 ali. Não é maravilhoso? Minha esposa está dizendo que eu tenho que tomar uma aguinha. E como bom esposo eu preciso obedecer. Cada tentação que o inimigo trazia em cima de Jesus, ele respondia com essa frase. Só uma frase que Jesus usava. Qual era a frase? Quem se lembra? Já que és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus dizia o quê? Jesus dizia o quê? Jesus dizia o quê? Está escrito. É com a palavra que nós respondemos ao inimigo. Com a palavra de Deus que nós somos vitoriosos. É a palavra de Deus que nos reveste de poder. É assim. Tem gente que fala baixo, eu falo alto. Oh, meus irmãos, que bênção poder a gente falar que Deus nos deu essa voz, não é? E ouvidos para vocês ouvirem. Eu sei que às vezes alguns sofrem com o tom da voz do pastor, mas é bênção pura, irmãos. Como é bom. E esta voz é mais bênção porque ela acorda muitos que estão dormindo. Ele se fez carne e habitou entre nós. E foi é isto que tem acontecido quando alguém abre o seu coração para o Senhor. Romanos 6,4, Deus nos salvou para que nós andemos em quê? Romanos 6,4, em novidade de vida. Eu não posso viver minha vida velha. O Espírito Santo não permite isso. Eu estava falando hoje na classe com a irmã Adriane e ali o irmão Clair. Aqui está o Espírito Santo, ele está no seu coração, assentado no trono do seu coração. Quando você começa a pecar, e você não confessa o seu pecado para o Senhor, o que é que você faz? O Espírito Santo vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Daí, você lembra da lição? Não entristeçais o Espírito, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não deixe ele triste. E o que é que entristece o Espírito Santo? Você fazer uma comida ruim? Não. Ele não entra neste assunto material. O que entristece o Espírito Santo é o pecado não confessado. Entristece o Espírito Santo. O pecado não confessado. Sabe por quê? Porque está escrito lá em 1 João. O que é que 1 João ali, do versículo 7, 8, 6, 5, você lê de 5 até 8, o que é que você lê? Primeiro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se o sangue de Jesus me purifica, por que eu não confesso o meu pecado? E se eu confessar, o que é que diz a Bíblia? Deus é fiel e justo para me perdoar. Então, por que eu tenho que carregar pecado nas costas? Então, eu entristeço o Espírito Santo por causa disso. Porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho nas minhas mãos o recurso e simplesmente eu não uso. E guardo aquele pecado. Por isso que Davi disse assim, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. E a minha boca, o meu coração, o meu interior ficou seco completamente. Porque este pecado é para a morte. E termino, irmãos, esta palavra. A ação do Espírito Santo é clara. O que é que ele está dizendo? Veja o versículo 5, 8, 5. Diz assim, porque os que são, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são do Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Meus irmãos, é muito importante isso aqui. Porque muitas vezes, como crentes,
nós não atentamos para a palavra. E Deus já nos deixou tudo escrito. Eu citei agora há pouco, falando sobre o fruto do Espírito. Agora, veja o que a Bíblia diz aqui. É um mandamento. Gálatas 5, versículo 16 em diante. Olha aqui o que a Bíblia diz. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, isto é, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. É uma briga o tempo em todo. São duas entidades dentro de você. A carne e o espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, é uma vida diferente. É diferente. Porque as obras da carne, quais são as obras da carne? Gálatas 5,19. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que o crente não pode andar manifestando essas obras da carne na sua vida, porque ele tem um Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não tem nada a ver com essas coisas. Agora veja aqui, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz aqui, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Se estamos em Cristo, a nossa vida é diferente, porque o Espírito Santo está nos guiando, está nos dirigindo. Esta é a palavra do Senhor para o seu coração nesta manhã. A ação do Espírito Santo em nossa vida. Oh, meus irmãos, que cada um diga diante do Senhor: Senhor, eu estou triste porque às vezes eu sei que eu tenho ofendido o teu Espírito. Perdoa-me em nome de Jesus. Dá-me, Senhor, uma vida santa, uma vida pura diante de ti. Use a minha vida para a glória do teu nome, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Senhor, quantas vezes eu entristeci a ti e eu te magoei, Senhor. E eu quero te pedir perdão, ó Deus. Diga a Deus, eu te peço perdão, Senhor. Permita, irmão, que Jesus, o sangue de Jesus, purifique o seu coração agora. Seja qual for a tristeza, seja qual for o pecado, a falha, diga a Jesus agora: perdoa-me, Senhor. Eu coloco a minha vida diante de ti. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.